Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um ensinamento de Neville Goddard, aquele livro maravilhoso que eu falo para vocês, O Despertar da Consciência. E hoje eu quis fazer uma coisa diferente com vocês. Eu abri numa página aleatória pra gente estudar aqui, e adivinha a página que saiu? Na verdade, saiu no livro O Sentimento é o Segredo, e caiu justamente no primeiro capítulo deste livro. Então, como eu falo para vocês, este livro ele contém as 7 obras de Neville, e vocês adquirindo pelo link que tá aqui na descrição, né? Entrando lá no site inspiraçõesparaser.com.br, clicando lá no link do Neville, Despertar da Consciência, vocês têm acesso à coletânea maravilhosa de Neville e ainda as palestras e uma classe que Neville deu aos seus alunos aí que estavam mais aplicados, vamos dizer assim, mais adiantados na criação. E por que eu achei interessante? Eu abri aleatoriamente e caiu aqui. O sentimento é o segredo. Porque o que eu falo para vocês do Neville, né, gente? O Neville, ele traz uma forma de leitura pra gente da Bíblia que quebra muitas crenças limitantes de que você precisa fazer promessa, de que você precisa isso, de que você precisa aquilo. E na verdade, tá muito alinhado com aquelas cartas de Cristo que eu falo sempre para vocês. E Jesus naquela carta, Cristo, né, na verdade, fala naquelas cartas que nosso maior poder é o pensamento. E Neville fala aqui que o nosso maior poder é a nossa maravilhosa imaginação humana, porque é tudo isso que cria na nossa vida. A gente pode criar conscientemente, deliberadamente, escolhendo o que nós queremos criar, ou podemos criar sem querer. O que você está vivendo aí na sua vida? Escassez, brigas, falta de um relacionamento, um emprego legal, sucesso, alegria, prosperidade. Se você está vivendo tudo isso daí, você criou. Assuma a responsabilidade. Você cria tudo aqui na sua vida. Não é o outro, não é o governo, não é o seu chefe, não é a sua mãe, não é o seu marido, não é o seu filho, é você. A mudança começa em nós. Tudo que é refletido aqui fora se reflete porque nós estamos emanando esta situação dentro de nós. Então, aí a gente está criando o quê? Inconscientemente. A gente está criando dormindo, sem a gente querer aquilo. Só que agora você pode mudar o pensamento, estar consciente dos seus pensamentos. Então, por isso, o despertar da consciência, porque você despertando a consciência, despertando Deus que está aí latente em você para se expressar tudo o do melhor que Ele criou, é assim que você vai viver sua vida. Então, por isso que eu falo para vocês que esta coletânea aqui, ela é realmente incrível para trazer de volta o poder que nós perdemos por muitos anos. E você pode começar agora. Clique aqui no link inspiraçõesparaser.com.br para vocês conhecerem esta coletânea, e tem um monte de depoimento, tem comunidade, tem várias coisas lá. Mas enfim, inspiraçõesparaser.com.br. Vamos lá agora para as nossas leituras aqui. Aquele que deseja aperfeiçoar-se em um assunto específico, qualquer que seja, prefira estender-se na leitura de um pequeno número de obras conceituadas neste assunto, por muitas e muitas vezes, pois ler uma grande quantidade de livros sobre um conceito irá lhe gerar confusão, ao invés de aprendizado. Antigo ditado. É o que a gente aprende, né? Procurar várias coisas. Lembra que eu comecei a falar isso para vocês? Pegue uma linha e siga esta linha. Não fique correndo atrás de outras coisas.
porque senão você vai entrar numa confusão mental e numa obesidade de informações. Então siga um caminho só. O que eu trago aqui para vocês? Neville, comecei a trazer os Abraham, porque fala a mesma coisa, que é o sentimento, é a vibração, é a frequência, e o Masaharu Taniguchi, Joseph Murphy, que tá tudo na mesma linha. Como ele falou aqui, ó, pegue um pequeno número de obras conceituadas neste assunto, que é o que eu faço aqui no canal com vocês. Por quê? Pra gente ficar muito bom em criar a nossa realidade. E esse aqui é um antigo ditado, tá? Não foi Neville que falou, não. Então caiu aqui no primeiro capítulo e que tá fantástico. Olha só, o primeiro capítulo do livro Sentimento é o Segredo. A lei e sua operação. Eu não falo para vocês que tudo é uma lei? Então tudo no universo é lei. E se é lei, ela tem que se cumprir. Você querendo ou não. Por isso que a lei da atração, ela é tão importante, porque conforme você está vibrando, sentindo, é aquilo que você vai trazer para sua vida, tá bom? O mundo e tudo dentro dele é a consciência do homem condicionada de maneira objetiva. A consciência é a causa e também a substância de todo o mundo. Então, é para a consciência que nós devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O que é essa consciência, gente? É o Deus que está dentro de você. Então, quando você é consciente de ser rico, você se tornará rico, você já é rico. Se você é consciente de ser pobre, você se tornará pobre, você é pobre. Então é a consciência, por isso que eu comecei o vídeo como: tenha consciência de que você criou tudo na sua vida. Tudo que você pensa é consciente, é o que vai emanar, expressar na sua vida. O conhecimento da lei da consciência e do modo como ela funciona permitirá que você realize tudo o que você deseja na vida. Provido com o conhecimento prático desta lei, você pode construir e manter um mundo ideal. Olha só. Então, conhecer a lei. Que lei? A lei da vibração, a lei do sentimento, como ele fala aqui. É o sentimento. Este é o livro, O Sentimento é o Segredo, e nós estamos lendo aqui o primeiro capítulo, a primeira parte, para ver como é importante nós termos consciência dos nossos pensamentos, do que nós queremos e do que nós deixamos entrar na nossa vida. Então, quando a gente está vendo um jornal, quando a gente está ouvindo alguém falar: a doença tá aí, não tem cura, os médicos não acharam a cura. O médico não acha cura de nada. Ele é, vamos dizer assim, uma ferramenta para ajudar você na sua cura, mas quem se cura é você, através da sua consciência. Lembra do preceito que nós lemos? Da oração de São Batista com a oração de Jesus, que existem duas formas de oração: oração de São Batista e oração de Jesus, que é diferente. Batista faz o quê? Ele reconhece o sofrimento, reconhece a doença, e é através da luz que ele emana, a pessoa se cura. Mas Jesus faz o quê? Através dele, ele emana essa luz que é de Deus, ele reconhece que é Deus, que é a consciência dele. Então, a consciência é Deus que está aí dentro de você. A consciência é a primeira e única realidade, não no sentido figurado, mas em verdade. Esta realidade pode, por exemplo, ser comparada a um fluxo dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente. A fim de operar a lei da consciência de maneira inteligente, é preciso compreender a relação entre o consciente e o subconsciente.
O consciente é o aspecto pessoal e seletivo. O subconsciente é o aspecto impessoal e não seletivo. O consciente é o reino dos efeitos, enquanto o subconsciente é o reino das causas. Estes dois aspectos da consciência são as divisões masculina e feminina da mente. O consciente é representado como o masculino, o subconsciente como o feminino. Então, o subconsciente, gente, é que cria. Então, por isso que você tem que estar consciente do subconsciente. Olha, é complexo, né? É bem complexo. E o masculino, ele é a razão. É a nossa consciência, que é o que está tudo manifestado. É a razão querendo mostrar para nós, olha só, você tá querendo isso daí, mas você não tem dinheiro para você fazer isso agora. Você tá querendo se curar, mas ainda não tem esse medicamento desenvolvido. Você tá querendo comprar esse carro, mas você tá todo endividado. Você tá querendo comprar essa casa, mas você nem tem dinheiro guardado. Este é o consciente. Este é a razão. Então, o consciente, ele sempre vai tentar trazer você para a realidade manifestada. O subconsciente, que é o feminino, que é a emoção, que é o sentimento, não tá pensando em nada. Simplesmente desejou. Mas que para que o seu desejo se manifeste, o subconsciente, o feminino, e o consciente masculino, eles têm que se unir. Eles têm que falar uma voz só. Como falou lá naquele livro que nós lemos aqui, né? Alegria e Triunfo. Você precisa impressionar o seu subconsciente. O teu masculino, vamos supor, o seu marido precisa impressionar você, a sua esposa. O marido, que é o consciente, precisa impressionar a esposa, que é o subconsciente. Que o subconsciente é emocional. Ele não faz diferença do que é real e do que é irreal. Olha só, o consciente gera as ideias e ele impressiona essas ideias no subconsciente. O subconsciente as recebe e a elas dá forma e expressão, se não tiver crença, se não tiver medo, se confiar. Esse é o ponto. A partir desta lei, conceber primeiro uma ideia para depois impressioná-la no subconsciente, que eu acabei de falar. Impressionar o subconsciente. Todas as coisas se desenvolvem através da consciência. E sem esta sequência, nada do que existe teria sido criado. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso sobre ele. Então, o que é impresso? O que o consciente está vendo? Se o consciente estiver vendo só coisa que não está relacionada com o que ele deseja, é o que está sendo impresso no subconsciente. Agora, se o consciente, a nossa razão aqui, está vendo tudo que está dando certo, e aí procurando formas, né? De fazer aquilo que deu certo na vida do outro e que o outro conseguiu, eu também consigo. Você está fazendo o quê? Você está impressionando o seu subconsciente com estas impressões que o consciente está enviando para o seu subconsciente. Entendeu? Que interessante, né? O subconsciente não origina ideias, mas assume aquelas as quais a mente consciente admite como verdade. E de uma maneira só conhecida por ele, que é o subconsciente, a gente pode chamar, como Napoleão Hill fala também, da inteligência infinita. Deus, o subconsciente é Deus. Segundo Neville, né? Estudo do Neville aqui, que é a mente cósmica. O subconsciente não origina ideias, mas assume aquelas as quais a mente consciente admite como verdade. E de uma maneira
que só é conhecida por ele, manifesta as ideias aceitas. Então, os dois têm que se casar, os dois têm que se harmonizar para que as ideias sejam manifestas aqui. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir, quem que imagina? A mente consciente. Quem que sente? O subconsciente. Quem imagina é o marido. Quem sente é a esposa. E com sua liberdade para escolher a ideia que irá entreter, o homem tem controle sobre a sua criação. O controle do subconsciente é realizado através do controle de suas ideias e sentimentos. O poder da criação está escondido nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino ou ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e não é dependente de indução. Ao contemplar um sentimento, ele o estabelece como um fato existente dentro de si. E sobre esta convicção, passa a dar a expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia, que segue o seu fluxo na forma de um sentimento e termina em uma vontade de agir. Então lembra que eu falo, gente, que na verdade a nossa vontade de agir, ela tem que vir inspirada. Depois que faz o casamento entre o consciente e o subconsciente, o sentimento vai emanar, você vai ter inspirações, vão chegar até você inspirações para que você coloque aquela sua ideia em prática. E aí é só você continuar imaginando, continuar sentindo, escute histórias sobre pessoas que conseguiram aquilo que você quer almejar. Assim você consegue o quê? Imaginar melhor, procurar o sentimento que você quer sentir naquele momento. Esta é a fórmula da criação. É muito simples, mas a gente, como ele falou no começo, nós precisamos estudar muitas vezes. Para quê? Para que a gente consiga internalizar estas práticas, estes ensinamentos. E não precisa procurar um monte de coisa, mas que siga a mesma linha como eu faço aqui com vocês no canal. Tá bom, potências infinitas? Então, o sentimento é o segredo. Se vocês quiserem saber mais, entre lá no site inspiraçõesparaser.com.br para vocês estudarem este conhecimento, despertar da consciência e ficar cada vez mais craque, mais empoderado do seu poder que você já nasceu com ele. Então entre lá no site inspiraçõesparaser.com.br para vocês conhecerem esta coletânea e adquirir o poder da criação na sua vida, tá bom? Vocês tenham aí um final de semana abençoado na mais perfeita ordem divina, na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito. Acredite que você veio para criar e criar uma vida de abundância, de alegria, prosperidade e plenitude. Até a nossa próxima sexta-feira com mais um ensinamento do nosso mestre e professor Neville Goddard, o Despertar da Consciência. Eu amo vocês. Até lá!